Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao LBCcast, o seu encontro com Direito, Tecnologia e Gestão. Meu nome é Ricardo Freitas, sócio da LBCA, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, ao lado do meu amigo e sócio Rafael Perillo. Hoje vamos entrevistar a Fabi, que você, se ainda não conhece, precisa conhecer. Fabi Velasco. Fabi, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, pessoal. Um prazer enorme estar fazendo parte aqui desse momento com vocês, né? E falar um pouquinho aí da minha experiência, compartilhar com vocês. Muito bom. Fabi, para a gente começar, aqui é sempre muito rápido e dinâmico. Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, acadêmica, para que aqueles que ainda não te conhecem possam aí entender a sua trajetória. Tá. Vou começar com uma peculiaridade que eu nem sei se todo mundo sabe. Eu sou formada em processamento de dados, né? Minha formação inicial, e segui para o mundo jurídico, né? Acabei gostando de fazer direito, estudei direito no Rio de Janeiro, na UERJ. Profissionalmente, sempre trabalhei em empresas, né? Começando pela Souza Cruz, fazendo uma parte de gestão grande de contencioso. Posteriormente, passei pelo metrô do Rio, onde eu fiquei responsável pelo jurídico do metrô. E nos últimos 10 anos eu venho aí trabalhando na área de Legal Ops, que virou um xodó para mim. É isso aí. Então hoje o nosso papo com a Fabi sobre Legal Ops, um dos temas do momento, no mercado jurídico nacional e internacional. Então a ideia é que a gente fale, Fabi, desse momento do Legal Ops, como que você vê. Eu gosto de destacar esse crescimento da importância desse assunto, que embora existam diferenças, né, às vezes há uma confusão de controladoria jurídica, Legal Ops, mas o mais importante é a importância que esses profissionais hoje têm em departamentos jurídicos e em escritório. Né? Queria que você então explanasse sobre como que você vê esse momento do Legal Ops no Brasil e a relevância que os profissionais de Legal Ops têm hoje nos departamentos jurídicos. Bacana, Ricardo. Assim, eu acho que a área de Legal Ops, ela sempre existiu, principalmente nos departamentos jurídicos, é a minha visão, né? Mas não da forma estruturada como a gente vê hoje, né? Porque sempre você teve nos departamentos jurídicos fluxo de pagamento, fluxo de prazo, SLA de contratos, planejamento estratégico, planejamento orçamentário, né? Só que com o crescimento do conhecimento da CLOC, que foi um grande percussor dessa área lá fora, com um viés muito voltado para contratos e não para contencioso, né, porque é uma organização americana, o Brasil ele foi vendo que era importante você estar criando estruturas dentro das organizações com foco nesse controle para que os advogados pudessem focar na parte estratégica, na parte de negociação de contratos, né? E o time de Legal Ops ficasse realmente cuidando do planejamento departamental. Hoje eu vejo uma pequena mudança, principalmente com a chegada de inteligência artificial, que eu acho que esses profissionais eles vão ter que ver qual é a pegada de inteligência artificial que você vai trazer tanto para os departamentos quanto para os escritórios, para ver o modelo de profissional que a gente vai precisar adequar agora. E eu acho que a gente está diante de um momento com uma evolução, mas ainda há muito a percorrer, certo, Fabi? A gente sai de uma fase, de um momento de muitos controles, para agora a gente falar de eficiência. E dentro dessa grande combinação, a gente coloca inteligência artificial, é isso? É isso. A parte de controle, eu acho que teve uma evolução muito bacana. Ao longo desses 10 anos, eu vejo assim, muita ferramenta chegando no mercado, né, Ricardo e Rafael? A gente vê muito dado que hoje a gente consegue consumir, porque são dados que foram muito bem trabalhados e que você consegue ver, na prática, resultados para o teu negócio. Né? Coisa que lá no passado a gente não tinha, né? Porque se você não tinha o dado estruturado, como que você ia fazer uma jurimetria? Como que você ia fazer uma análise para ver o quanto que aquilo impacta o teu negócio?
né? Então, acho que hoje a gente tem sim esse olhar não só de controle, que é necessário, mas que já está muito mais estruturado, e como que a gente vai ver a eficiência dentro das organizações, né? E quando eu falo organização, eu vejo escritório, eu vejo departamentos e até Latex, que vem crescendo muito, né? E que precisam desse olhar também. Ricardo, tem pensando aqui nessa nossa conversa, uma dúvida, Fabi. Hoje, as empresas, eles têm alguém ali responsável, igual você disse, pelo pagamento. Qual é a diferença desse profissional para você ter uma área de legal ops estruturada? O que diferencia? Porque a gente já escutou de pessoas que, não, olha, eu faço o pagamento aqui, eu tenho uma pessoa do administrativo, eu tenho alguém que faz as apresentações, puxa os indicadores do sistema. Mas qual a diferença de ter um profissional e ter uma estrutura de legal ops implantada? Eu acho que é muito mais a diretriz que você vai estar dando dentro daquela organização, né? Porque quando você vai ter o profissional que você vai ter que fazer. Muito embora hoje a gente saiba que tem muito fluxo, principalmente esses fluxos de pagamento, esses controles mais repetitivos, que hoje a gente já está conseguindo substituir, não está muito avançado, tem muito teste que a gente ainda está fazendo, mas a gente sabe que daqui a um ano, eu diria até menos, a gente vai conseguir ter isso muito automatizado, né? Mas você tendo uma estrutura voltada para esses fluxos, você consegue ver o quê? Quais são as sinergias que tem entre as áreas? Porque muitas vezes o que eu já vi, um time fazendo pagamento de contencioso, pagamento de custas, condenações, e outro time vendo só pagamento de fornecedores. Como que você otimiza isso? Né? Porque é tudo pagamento. Podem ter fluxos diferentes, principalmente empresa com sistemas diferentes, mas é tudo pagamento. Então, eu acho que é uma área que ajuda essa organização de pensamento dentro da empresa. Para mim ficou muito claro, viu, Fabi, nessa sua resposta para a pergunta do Rafa, porque assim, a atividade sempre existiu. O que agora muda, né, Rafa, é essa perspectiva dessa organização, não é o pagamento pelo pagamento, ele faz parte ali de um conjunto de dados que precisam ser estudados, medidos, mensurados, para que se tenha uma estratégia. Né? Não é simplesmente a atividade, isso dá outra importância. E Fabi, na sua visão, as organizações já visualizam essa importância do Legal Ops, né? Não só o jurídico, dentro do jurídico dar essa importância para o Legal Ops, mas as outras áreas, né? O CFO, ele vê a importância, ele consegue enxergar a importância do Legal Ops? Eu vejo isso ainda crescendo nas organizações, não tão bem estruturado como eu já vejo nos departamentos jurídicos. Porque, Ricardo, eu tenho um pensamento que Ops, ele pode ser para várias áreas. Ele pode ser para o RH, porque o RH tem muito dado, tem muito controle, né? Ele pode ser para uma ouvidoria, né? Ele pode ser até para uma área financeira, né? E vejo já as organizações dando essa importância, porém não como os VPs, os departamentos jurídicos já têm dado, né? Quando você pensa numa estrutura, numa estrutura grande, numa organização grande, é muito difícil você não ver uma estrutura. E aí depende do tamanho da organização, mas sempre há uma estrutura dedicada para essa parte de estratégia do departamento. E agora, Rafa, até para ouvir o seu comentário sobre isso, né? A experiência da Fabi são grandes empresas, com um contencioso significativo. Certo. E você, na sua passagem antes da LBCA, uma experiência numa empresa, num departamento jurídico, mas que não tinha esse contencioso, né, de volume. Como que você vê o Legal Ops quando não há esse grande contencioso de volume? Eu acho que a parte dessa estruturação ela acaba sendo um pouquinho mais complicada. Por quê? Quando você tem um contencioso de volume, para você entregar, demonstrar para o seu board, por exemplo, que você precisa de uma estruturação mais certa, mais adequada, eu acho que acaba sendo mais fácil. Porque você tem uma alta quantidade de processos, você tem uma alta quantidade de dados sendo transacionados, e quando você tem um baixo volume de processos, a gente consegue resolver, uma planilha resolve, uma informação aqui, e não é bem assim. Então,
na experiência anterior, é importante compartilhar, foi necessário um trabalho de convencimento de que eu ter toda essa estrutura organizada, centralizada em um responsável, com um apoio separado do jurídico técnico, era importante. Foi fácil? Não foi fácil. Foi necessário, né, apresentar, reapresentar, treinar o time para esse entendimento, e a gente conseguiu chegar em alguma organização que eu ainda não consigo falar para você que a gente chegou dentro de um Legal Ops, mas que a gente chegou dentro de uma controladoria jurídica mais próximo de um Legal Ops. E Fabi, muito bom, Rafa. Quando a gente fala hoje em jurídico / Legal Ops, vem uma expressão ali que é o custo disso envolvido, né? E com certeza onde há custo do departamento jurídico, e todas as linhas que envolve, a gente está falando de oportunidades. Na sua experiência, hoje o Legal Ops tem também essa atribuição, né, de transformar essas oportunidades, ou seja, olha, eu preciso desse investimento porque eu consigo atingir esse número. A gente fala isso porque hoje é muito comum, né, dos nossos clientes, a busca pelo aumento de uma eficiência jurídica, no sentido, se eu ganho 10%, eu preciso ganhar 15%, se eu ganho 70%, eu preciso ganhar 75%. E como que você, ao longo da sua experiência, né, dimensionou isso? Olha, eu preciso de investimentos para poder entregar aquilo que o board demanda. Eu acho, Ricardo, que isso aí é a grande pegada que você consegue defender uma estrutura de Legal Ops dentro de uma organização, né? Porque, para mim, é muito importante você conseguir demonstrar em quanto tempo aquele investimento o board vai ter o retorno financeiro. Porque, no final das contas, é número, né? Quando eu penso que você falou, Rafa, poxa, era uma empresa que não tinha um contencioso grande. Mas a gente tem, por exemplo, contratos que, se você tiver bons números e bons controles, você consegue demonstrar qual foi o resultado efetivo que o jurídico trouxe. Outro dia mesmo eu estava lendo um artigo que, se você reduz o SLA do processo de contratação, você traz resultados financeiros para o negócio muito grandes, porque às vezes você tem negociações que demoram, sei lá, 120 dias, né? Talvez até 30 dias dentro do jurídico, com idas e vindas do contrato sendo negociado, né? Se você consegue medir isso e mostrar, poxa, eu reduzi 50% do tempo de negociação desse contrato. Trouxe dinheiro para o caixa mais rápido. Exatamente. Às vezes é um contrato super importante, é um contrato que vai trazer uma receita importante para a empresa. Então, eu acho, Ricardo, que essa pegada financeira dentro da área de Legal Ops é muito importante. É meio que se você tivesse um financeiro dentro do departamento jurídico te ajudando a mostrar qual o resultado efetivo de cada projeto que você está trazendo aqui. E eu acho legal, assim, Fabi, quando você traz esse ponto, mostra a mentalidade. Eu quero chamar a atenção para a mentalidade, porque hoje, você assumir um cargo de executivo jurídico, você tem inúmeros fatores que pode te levar lá. Mas você se manter e você continuar fazendo com que aquele jurídico ele evolua, ele acompanhe o crescimento da organização, você precisa ter uma mentalidade voltada a esse pensamento mais estratégico. Eu acho que o executivo jurídico, e é isso, eu passei, eu enfrentei, alguns colegas também acabam enfrentando, tirar aquele pensamento de que o advogado ele só precisa estar envolvido, não o advogado, mas o departamento como um todo, no técnico. Você precisa ter a divisão bem estruturada do técnico e também da parte administrativa operacional. E quem comanda tudo isso, o gestor daquele departamento, ele precisa ter essa mentalidade aberta. Eu não sei se dentro da sua experiência você já ouviu assim, muitas pessoas falam, vamos inovar, vamos trazer, e aí quando vai para a prática, não, mas a gente inova, a gente tem aqui uma planilha, agora é tudo na planilha. Você já ouviu assim essas contradições, assim, não, nós estamos inovando, às vezes a gente senta, eu tenho tudo, eu tenho uma ferramenta, aí você vai, não é bem assim. Você já abre 50 arquivos. Exato, mas eu sou inovador. Gente... Então, Rafael, é interessante isso que você está trazendo, porque eu no começo de atuação nessa área de Legal Ops, eu tinha assim um paradoxo, né? Porque as pessoas dizem assim, essa parte chata vai para Legal Ops, isso aqui eu não gosto de fazer, vai para Legal Ops. E, na verdade, eu acho que o Legal Ops é um grande orquestrador dentro do departamento, né? Mas as pessoas precisam entender
que o trabalho administrativo vai ser feito por todo mundo. Porque quando você pensa, olha, um fluxo de pagamento, dependendo da organização, você tem alçadas. Sim. E essa alçada ela vai precisar ser atendida dentro de um sistema. E a pessoa que vai tratar da estratégia também vai ter que entrar no sistema para talvez aprovar um pagamento com um valor de alçada que depende dele. Né? E essa parte de inovação que eu penso, né, e eu falava isso muito para o meu time, né? Poxa, inovar não é você trazer uma coisa super diferente que dá cambalhota, mas é você ter o teu processo bem desenhado e estruturado e ver o que de melhoria você pode colocar dentro desse processo. Né? Porque talvez uma etapa de um processo que está sendo feita, sei lá, por 3 pessoas, né? Será que a gente não poderia colocar uma pessoa para fazer e liberar o tempo das outras 2 para fazer outras coisas? Inovar não quer dizer sistema, não quer dizer... Inovar Exatamente. quer dizer pensar diferente e agir diferente do que existe hoje. Né? Para atingir o resultado, né? Essa é a grande diferença de criatividade e inovação. Eu costumo dizer que se fosse ganhar pelas ideias, eu estaria milionário. Mas ideias não geram resultado. Ele me fala isso, então, a gente precisa inovar. Como? Existem várias formas. Sim. E eu estou muito feliz que nesse papo a gente já está ali há quase 20 minutos, Fabi. A gente não falou de tecnologia ainda, de inteligência artificial, que é o próximo tópico aqui da nossa conversa. Porque a inovação é muito maior, mas ela precisa gerar resultado. Como? Uma mudança de fluxo, pode ser uma inovação. Né? Entre tantas outras. Fabi, chegou a hora da gente falar do grande assunto, inteligência artificial. Queria te ouvir como que você vê isso nos departamentos jurídicos, nas áreas de Legal Ops, nas Lawtechs, nesse grande ecossistema, né, que é o mercado jurídico em ebulição. Né? Eu costumo dizer que todo dia tem uma novidade, seja inteligência artificial na área jurídica, que é muito difícil, né? Aquela sensação de não conseguir acompanhar tudo, eu acho que é de todos nós, porque o mercado jurídico está muito impactado. E como que você, por essa vasta experiência em departamentos jurídicos, vê a chegada da inteligência artificial para remodelar, eu acho que tanto a atuação dos departamentos jurídicos de Legal Ops e, claro, dos escritórios? Ricardo, boa pergunta, porque quando a inteligência artificial chegou, né, todo mundo ficou meio que, meu Deus, o que é isso? E acho que as pessoas começaram a testar, e todo mundo, né, testar meio que sem uma governança, né, uma política bem estruturada, como que vai ser usado. Sim, eu não tenho a menor dúvida que as ferramentas que a gente tem hoje, elas ajudam demais o jurídico. Quando você pensa em camadas dentro da organização, o jurídico, ele é um grande parceiro da área de tecnologia no que tange a fluxos que podem ser, onde a gente pode utilizar a inteligência artificial. Mas eu acho que hoje as organizações já estão vendo isso como importante. Primeiro, ter um grande letramento das pessoas que estão ali e que vão mexer, para eles saberem o que pode, o que não pode, como que você vai fazer a gestão daquelas pessoas que vão estar usando, quais são os fluxos que você pode liberar para ser utilizado só a inteligência artificial, mas aquilo que é necessário você ter a supervisão humana, né? Então, hoje eu vejo como absolutamente necessário, mas a gente precisa estar com um dever de casa bem feito, tanto nos departamentos jurídicos de empresa quanto nos escritórios, para a gente saber identificar exatamente quais são os fluxos em que cabe aportar uma inteligência artificial e aquilo que não vale a pena nesse momento. A gente, daqui a 1 ano, se a gente estiver conversando, a gente pode estar falando assim, olha, avançou tanto que todos os fluxos a gente pode estar aportando. Mas hoje eu ainda vejo fluxos que a gente não deveria estar usando nesse momento. Fabi, você falando é música, para quem está ouvindo, né? A LBCA tem feito um trabalho de letramento em inteligência artificial na área jurídica, e a gente já fala da diferença entre ter esse letramento, que é o básico, para uma fluência em inteligência artificial. Quando a gente fala de fluência, o primeiro, são 4 Ds, né? O primeiro D é sobre essa delegação. Ou seja, para eu sair de um básico, de um simples usuário, eu preciso saber quando, de fato, que eu devo usar a inteligência artificial. Porque essa pergunta, ela parece simples.
Será que eu devo? Eu sempre dou um exemplo, né, quase a título de brincadeira. Será que eu preciso responder esse e-mail usando inteligência artificial? Exato, eu acho isso. Era um de acordo, que se transforma em 8 linhas para dizer sim. Né? Então, esse exemplo sintetiza o que muitas pessoas hoje transformaram em inteligência artificial. Que para ela pode ajudar, mas que na verdade para o destinatário daquele e-mail, ou quando a gente delega para a inteligência artificial, uma estratégia. E eu gostei muito quando você falou de segurança, né? Porque será que a gente hoje, né, com todos os exemplos de Shadow AI, ou seja, será que os escritórios e as empresas e os departamentos jurídicos sabem quais IAs estão sendo utilizadas nas operações? Ou tem muita gente usando o seu próprio device, usando a sua própria inteligência artificial no dia a dia, com desconhecimento das organizações? Então, de fato, Fabi, esse ponto é crítico. Mas, Rafa, essa inteligência artificial pode revolucionar. Ela tem revolucionado, na sua opinião? Tem revolucionado. Ela só não pode ser o fim. Eu acho que ela é um meio para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né? Você usar a inteligência artificial para te trazer ganho de eficiência, um ganho operacional, para te trazer insights, ele é totalmente válido. Quando você faz a substituição do seu trabalho final, a estratégia, que compete a nós como entendedores do negócio, eu acho que a gente tem um problema. E o legal é que lá na LBCA, por exemplo, a gente utiliza isso como uma ferramenta de apoio e não como uma ferramenta final. A gente tem, igual, né, quando eu vim para cá, o Ricardo falou para mim, Rafa, qual é a principal dor em compliance? Falei, Ricardo, eu demoro 2, 3 meses para fazer um relatório de investigação em compliance. Como a gente pode aplicar a inteligência artificial? E a gente conversando, falei, olha, a gente consegue usar a inteligência artificial para, com base no meu trabalho de investigação, de entendimento, racionalidade daquele cenário, eu passar para ela um input e ela me ajudar na construção desse relatório de investigação. Eu ganhei 3 meses, mas eu não transferi para ela todo o meu pensamento racional da investigação que foi feita. Na verdade, ela só me ajudou a organizar as ideias e transformar num documento que eu, com o meu trabalho, construí. Então, acho que, Ricardo, essa é uma forma. O Fabi, lembrando da sua apresentação, a sua experiência pretérita com ciência de dados, isso ajuda, sua formação não jurídica, antes da parte jurídica, te ajuda hoje nessa dinâmica de inteligência artificial? Ou seja, um profissional multidisciplinar na área de Legal Ops ajuda? Ajuda muito, porque a gente consegue entender alguns termos, né, que por mais que eu não tenha usado durante a minha carreira, né, porque me voltei para a área jurídica, facilita a comunicação com o time de tecnologia, por exemplo, né? Então, acho que é importante. Mas mesmo tendo tido essa formação, Ricardo, eu senti necessidade de fazer algumas especializações em ciência de dados voltada para o mundo jurídico, né? Porque quando eu me formei no técnico, era muito processamento de dados, era linguagem, né? Nem vou falar quais foram as linguagens que eu aprendi, porque senão eu vou... Aquelas bem antigas. E Fabi, na sua visão, a gente já falou da parte financeira, da parte de inteligência artificial, e agora a gente entra nessa questão dos times multidisciplinares, né, que já é também uma realidade nos principais departamentos jurídicos, com engenheiros, né, a gente vê ótimos exemplos, né? Lá no escritório eu lembro, tem uma notícia do jornal, saiu na capa do Valor Econômico, escritório de advocacia e o time multidisciplinar, e a gente na época... mais de 15 anos, com engenheiros de produção para nos ajudar nos fluxos. Como é que você vê, vamos chamar de essa convergência, né, de profissionais com conhecimentos diferentes, especialidades diferentes, mas todos atuando para que o departamento jurídico possa produzir tudo aquilo que se espera dele? Eu acho isso como essencial, tá, Ricardo? Eu acho que isso faz muita diferença, não só em departamento jurídico, mas, como você falou bem, também em escritório. Sim. Né? Porque traz um outro olhar, e é um olhar até complementar. Né? Nos meus times, eu normalmente tinha poucos advogados, né? E eles acabavam aprendendo algumas coisas de jurídico mesmo, né? Porque tinham pessoas com formação, mas tinham também a vontade deles de, estou dentro do jurídico, deixa eu entender qual é esse fluxo. Ele não vai saber o nome dos recursos, porque a gente tem milhares, né? Em termos de processo judicial, mas ele vai saber que existe um fluxo. Ele vai saber, né, que um processo inicia, que tem
uma decisão, que a empresa vai poder recorrer. Então, eu acho que isso traz muita oxigenação em termos de pensamento diferente. Muito bom. E agora a gente chegou, talvez no que seja o elemento mais importante, que são as pessoas. Falamos na parte financeira, falamos de gestão de tecnologia, de time multidisciplinar, mas as pessoas estão ali nesse centro. Você já liderou diversos times, né, inclusive de gerações diferentes. É verdade. De formações diferentes. Como que é, Fabi, essa dinâmica? Né, tratar de assuntos de valores de contingenciamento, de implantação de sistema, de teses jurídicas com pessoas. Como que é essa dinâmica? Qual que é a sua lição hoje para você compartilhar sobre a gestão de pessoas na área de Legal Ops? Eu acho que, para mim, essa é a parte mais importante, porque são as pessoas que vão fazer acontecer, né, na verdade. E quando eu penso em times multidisciplinares, eu acho que a formação dessas pessoas, a gente está sempre fazendo bate-papos para eles entenderem o modelo de negócio do jurídico, é importante. É como se você pensar numa estrutura de jurídico que atende várias áreas da empresa, você ter os business partners que devem conhecer as áreas de negócio que eles atendem. Eu falo com os times de Legal Ops que eles devem atender os seus clientes, que são os clientes de dentro do jurídico, né? E aí, como que eles vão entender? Estar próximo do cliente, entender qual é a dor do cliente e entender o processo, né? Então, é o que eu te falei, por mais que o time não seja advogados, as noções jurídicas esse time tem, né? E a diversidade, Fabi, como é que você vê a importância da diversidade hoje, nos times de Legal Ops também, né, para trazer inovação, não só criatividade? Como que é esse assunto na sua visão? Para mim é essencial a gente ter um time em que tenham diferentes pensamentos, pessoas diversas, porque também, mais uma vez, oxigena a liderança, oxigena o que a gente precisa entregar ali, né? Ontem mesmo eu estava num evento em que a gente estava falando das lideranças femininas, né? E assim, é bom ter o equilíbrio, né? Uma das últimas perguntas foi, poxa, mas você tem que ter cuidado, né, para não ter um departamento só de mulheres. Eu falei assim, na verdade, a gente tem que ter cuidado de ter a diversidade em todos os locais, né? Ricardo, eu tenho queria tirar uma dúvida com a Fabi. Fabi, essa mudança, né, essa mentalidade, tratar com pessoas é complicado. Eu não sei se você já encontrou aí dentro da sua experiência, deve ter encontrado, aquelas pessoas que são mais resistentes a esse tipo de mudança, aquela pessoa que não, eu faço assim, não preciso migrar, não preciso pensar diferente. Como você costumava lidar e qual era o ponto-chave? Assim, olha, eu seguro até aqui, depois daqui, se não se adequa, não tem como continuar. É uma boa pergunta. Tem pessoas que já estão acostumadas com aquele fluxo, né? E que acham que não vai dar errado. Uhum. E pode não dar errado, sempre concorda? Foi feito assim. Sempre foi feito assim e pode não dar errado. Mas quando... E sempre o que eu fazia a pessoa refletir quando der, você está preparado? E aí essa que eu acho que é a pegada, sabe? A pessoa enxergar que não é porque a gente está querendo rever o fluxo que você está fazendo que está errado. Eu quero que o seu trabalho seja melhor. Então vamos olhar. A gente pode até chegar à conclusão no final, eu falo isso muito com o time, que tá ok, não vamos mudar nada. Mas vamos nos debruçar sobre isso e entender exatamente o que você está entregando para ver se não precisa mudar nada? Porque a nossa vida é uma constante evolução, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está... Eu digo assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Sim. Né? Até porque são novos desafios, a gente precisa, né, Fabi? Exatamente. Novos temas. Fabi, a gente sempre gosta aqui, já caminhando para as últimas perguntas, de trazer insights para os novos advogados, para aqueles que estão pensando em fazer direito. Eu sou um otimista, eu falo, pula nesse barco, que esse barco é bom, faça direito. Alguns já são um pouco mais descrentes da profissão que nós escolhemos, a independente ali
do recorte que a gente faz na nossa atividade profissional. O que você traz hoje para esse jovem, para essa jovem, em relação ao mercado jurídico? Você fala para ele, faça um curso de direito ou não? Saia dessa loucura de 82 milhões de processos judiciais ativos no Brasil, litigiosidade, litigância abusiva. Você fala para pular para fora ou para dentro? Eu sempre falo para pular para dentro. Infelizmente, na minha casa, eu não consegui convencer os meus 2 filhos de fazerem direito. Mas eu acho que é uma carreira que você tem tanto espaço de atuação, né? Que você pode atuar em empresa, você pode atuar em escritório, você pode seguir uma carreira pública, né? Você pode atuar na tecnologia. Né? Você é um jovem mais antenado, que gosta de tecnologia. Então, assim, eu ainda acredito que é uma profissão que te abre muitas oportunidades. Então tá respondido. Se você sugeriu para os filhos façam direito, né? Então tá lá. E Fabi, quais os seus conselhos, né, para esse jovem advogado que já está cursando ou recém-formado, aí ele vê aquelas notícias assim desanimadoras, quais as suas dicas, sugestões para esse profissional chegando agora na advocacia? Olha, primeiro eu digo para não desanimar e para não entrar nesse hype de que a inteligência artificial vai acabar com o cargo de advogado júnior, né? Eu não desanima porque, na verdade, a gente vai ter uma mudança, mas é uma mudança para o bem, né? É uma mudança para que as pessoas elas tenham uma outra pegada das entregas que elas vão estar fazendo, né? E não deixar nunca de estudar, Ricardo. Eu até hoje tem cursos que eu faço porque eu sinto a necessidade de aprofundar determinado assunto, né? Tá chegando um assunto novo, procura. Hoje em dia a gente tem tanta coisa bacana na internet, né? Que você consegue buscar com um preço acessível, né? E até gratuitamente também. Então, não deixe nunca. Me formei. Continue buscando correndo atrás da aprendizagem. Rafa, para você que é uma geração antes da minha, essa é a sensação? Pula para dentro? Pula para dentro. Eu seria ingrato se eu falasse diferente, Ricardo. Graças a Deus, se eu estou aqui hoje, é por causa do direito, é porque eu estudo também, me dedico, a gente se conecta, conhece, sempre faz o que é certo, o que é o importante também. Não adianta a gente tentar buscar as coisas de uma forma que não seja, né, íntegra, correta. Então pula para dentro, vamos, que tem espaço para todo mundo. Fabi, estamos aí caminhando para o final. E a Fabi, fora do ambiente corporativo, do ambiente jurídico, o que você gosta de fazer? Recentemente nós tivemos um podcast aqui com a Ivana, executiva jurídica da BIC, que fala muito de corrida, né? E esse esporte eu ainda não tô... A corrida tô... tá no nível também acima de preparação física. E a Fabi, longe do departamento jurídico? Bem, Ricardo, eu descobri um esporte recente que é o beach tênis. Então eu agora estou viciada em beach tênis. Meu marido já fazia tênis e aí o tênis eu não gostei. Estão jogando em dupla? Parceria? Estamos jogando em dupla, então vai estar sendo ótimo. Parceria na vida e na quadra, então? Sai uns arranca-rabo, assim... De vez em quando. De vez em quando. É normal, né? Normal. Jogar em parceria é um desafio, né? Mas também é um treino que você faz. E assim, eu moro no Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro a gente tem a facilidade de poder jogar na praia. É muito legal, é muito bacana. E eu gosto de ser uma mãezona. Apesar dos meus filhos já serem adultos, eu gosto de... filhos, né? Eu gosto deles estarem na minha casa, um já está casado, então eu gosto de fazer aquele almoço de domingo, gosto de cozinhar. Foi um hábito que eu aprendi durante a pandemia e nunca mais larguei. Muito bom. Fabi, estamos chegando já no fim do nosso bate-papo. Queria te ouvir para as considerações finais, sua perspectiva hoje, 2026, para o mercado jurídico. Em breve começam aí a temporada de eventos, né, de gestão, inovação, inteligência artificial. Sua mensagem final para aqueles que nos assistem, que nos escutam nas principais plataformas aí.
Pessoal, não deixem de acompanhar a evolução que a gente está vivendo. 2026 eu acho que vai ser um ano onde a gente vai ter muita coisa bacana acontecendo aqui no mercado jurídico. Não desanimem quando vocês encontrarem algum obstáculo, continuem, porque no final dá certo. Muito bom. Rafa, suas considerações finais? Eu acho que eu vou muito nessa linha do que a Fabi trouxe. Participem, façam networking, conversem, estejam dispostos a aprender, a fazer diferente, porque nem tudo que está agora precisa permanecer da forma, né, que hoje conhecemos. A gente pode sempre melhorar, ajustar, criar um processo diferente. Então, acho que esse é o caminho. Muito bom. Um verdadeiro podcast aula para você, advogado, atuante ou que pretende atuar na área de Legal Ops. Você aprendeu que é uma área em desenvolvimento ainda, relativamente nova, com esse nome pelo menos no Brasil, que tem muito para crescer e que já entrega com potencial de entrega ainda maior para as empresas, para os departamentos jurídicos. Então, uma das principais referências no Brasil, a Fabi, trouxe os ensinamentos. Então, literalmente, se jogue nessa experiência, só que, com um detalhe, precisa estudar, precisa se aprimorar muito, de forma constante. Eu lembro, Fabi e Rafa, que uma vez conversando com uma amiga, eu perguntei, tá, mas qual é o seu diferencial competitivo? Ela falou assim, Ricardo, eu me formei na universidade tal, muito boa, mas assim, isso há 15 anos atrás. Então, de vez em quando a gente recebe algum currículo no escritório, e eu sempre gosto de ver quando que foi essa última atualização no currículo do ponto de vista. Então, fica aqui também a nossa dica, a nossa sugestão. E para você, jovem, estudante, advogado, a LBCA tem muitas vagas, muitas oportunidades. Entre lá no nosso site para você ter acesso. Compartilhe esse vídeo, esse áudio, para que outras pessoas possam também aprender com a Fabi Velasco. Muito obrigado. Esse é o LBC Cast, o seu encontro com direito, tecnologia e gestão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.